Vamos lá, pessoal. Esse arquivo foi o arquivo que foi salvo lá do Hydros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é realizar essa limpeza desse projeto, né? Porque ele tá todo sujo, né? Então, ele tá cheio de informações, de linhas de rascunho. Então, a primeira etapa que vocês irão desenvolver é apagar essas linhas de rascunho, tá? Porque elas vão só atrapalhar vocês, vão reduzir a credibilidade do desenho. E aí é importante a gente também se atentar nesses textos que estão amontoados, né? Então, por exemplo, eu já sei que esse trechinho aqui, ó, é de 50, então eu vou arrumar melhor a posição dos 50, e aí nessa região aqui eu vou apagar para não interferir com o de 100, né? Então, eu já sei que esse trecho inteiro é esse valor. Então, é importante a gente também ter esse olhar mais crítico para poder já fazer essa limpeza do desenho e ir retirando esses textos, reposicionando eles, né, de forma mais organizada, para que fique bacana a questão da impressão. Ó, por exemplo, a inclinação aqui é zero, então não precisa aparecer ela, né? Então vamos tirar todas essas linhas de rascunho inicialmente, para que a gente possa começar o projeto. Feito a limpeza, esse arquivo ele veio na escala 1:25, tá? Então o que que vocês vão fazer? Limpei, eu vou criar uma cópia, tá? Percebam, opa, desculpa, vou criar uma cópia. Essa cópia que eu criei, percebam que essa planta está com a linha preta. Então, assim, se vocês quiserem deixar uma linha cinza escuro, uma outra cor para impressão, vocês podem vir aqui automaticamente na layer zero e escolher uma outra cor. Então, vou pegar um cinza escuro 251 e aí ele vai ter esse tom de cinza para impressão. Porque o que eu quero que fique evidente, na verdade, é o meu desenho, certo? Então, a gente tem duas plantas, certo? Uma, a gente vai recortar os ambientes. Então, essa daqui, eu vou fazer recortes, né? Então, tipo, eu tenho que fazer um recorte aqui do banheiro, né? Então, eu posso vir aqui, posso pegar a caixinha, ou posso pegar sem a caixinha, né? Vou pegar com a caixinha aqui, ó. Aí eu recortei ela, fiz um retângulo. Eu vou deixar, por exemplo, numa outra cor, né? Esse retângulo até para chamar um pouco mais a atenção, ficar mais evidente. Aí, no caso, a gente tem que fazer isso em todos os ambientes, né? Por exemplo, aqui tem lavanderia e cozinha, teria que fazer um recorte nessa região também, né? E delimitando essas regiões, porque isso daqui é as regiões que a gente vai cortar. Então, eu vou vir aqui com um trinho e eu vou delimitar isso aqui porque eu quero um detalhe somente dessa região. Então, o que faltou, sobrou, a gente apaga, né? Então, no caso de vocês, vocês vão ter várias regiões para detalhar o projeto de vocês, certo? Esse daqui a gente vai manter na escala 1:25. Só que esse daqui não, né? Então, nesse caso aqui, eu vou até retirar o terreno, porque senão ele fica ocupando muito espaço, até na própria impressão, né? E vou deixar somente essa delimitação aqui, tá bem? E aí, o que que eu vou fazer? Essa planta, ela está na escala 1:25. Se a gente for imprimir, vai ficar muito grande. Então, antes de imprimir, a gente tem que reduzir ela na escala 1:50. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, fazer o bloco. Então, eu vou selecionar ela, vou digitar B de bloco. Então, eu vou chamar de planta. Criei o bloco, certo? Depois de criado o bloco, aí você pode selecionar ele e digitar SC de escala, né? Scale. Clica em qualquer ponto e digita ponto 5, que a gente vai reduzir ele pela metade. Então, agora ele está na escala 1:50 e no formato de bloco. Se vocês também quiserem fazer os bloquinhos desse daqui, sem problema. Outro detalhe, gente. Percebam que eu fiz o bloco, mas ele está na layer zero. Se vocês mudarem a layer aqui, pode virar uma confusão danada, né? Às vezes, quando criar o bloco, ele não vai ficar exatamente do jeito que vocês queriam. Às vezes muda a cor, tá? Então, quando isso acontecer, às vezes é a layer que está classificada, tá? Então, por exemplo, eu também posso fazer um bloco disso daqui, certo? Então, eu posso digitar B de bloco, até para facilitar manusear. Então, detalhe, certo? Ó, virou um bloco. Tá? Até para ficar fácil de manusear no projeto de vocês. Então, vocês vão fazer todos os recortes, a planta inteira reduz a escala, né? O que que vocês vão fazer agora? Agora, eu vou pegar a minha prancha modelo e vou colar aqui, ó. Aqui é a minha prancha modelo, certo? Por que que eu tô colando a prancha modelo aqui? Exatamente porque eu preciso cotar esse projeto. Então, quando eu colo aquele arquivo aqui, ele vai vir a escala 25 e a escala 50 já prontas, né? Esse papel, pessoal, ele é um papel aleatório, tá? Ele tá adaptado à necessidade desse desenho aqui, tá bem? Então, eu vou criar uma cópia dele
E eu vou começar a colocar minhas coisas aqui dentro. Normalmente eu começo pela planta grande, vou encaixando, e depois eu vou trazendo os detalhamentos e colocando aqui dentro também, tá? Claro que a planta grande, a gente tem que chamar ela de projeto sanitário. Então, eu vou pegar esse textinho, vou pegar um texto aqui. Acho que eles estão todos em bloco. Deixa eu pegar um aqui do outro. Esse daqui tem. Então, é legal a gente sempre deixar bem informativo o projeto. Então, ó, vou colocar bem aqui embaixo, ó, é um projeto sanitário e a sua respectiva escala, tá? No caso desse daqui, ele já não vai ser o projeto sanitário, ele já vai ser o detalhe, né? Então, a gente vem, edita, então a gente vai chamar, por exemplo, de detalhe S1, né? Então, detalhe banheiro. A gente pode chamar assim de S1. Por que que eu tô chamando de S1? Porque é legal que dentro do ambiente venha essa explicação de quem é o local. Então, esse aqui é o detalhe banheiro S1. Eu vou pegar essa informação e levar aqui dentro, para ficar mais interessante meu desenho, né? Então, eu vou aproveitar só o S1 aqui e vou colocar aqui, ó. Tá em amarelo, mas depois a gente organiza a impressão, tá, pessoal? Então, a gente vai encaixando tudo aqui dentro de forma organizada, o mais juntinho possível, tá, gente? De modo que não fique aquele papel todo bagunçado, todo espalhado, tá? Então é importante a gente cuidar com isso, tá, pessoal? Então, ó, vamos juntar aqui os elementos da fossa do sumidouro e vamos encaixando no papel, conforme vai havendo essa necessidade dele aqui, tá? De forma mais organizada, né? Então, por exemplo, aqui ficou muito ruim, eu posso dar um enter, né? E melhorar esse daqui também. Isso daqui fica bem a critério de cada profissional, tá, pessoal? Ah, tem a lista de material, tem a legenda, então eu vou colocar aqui no cantinho também. Então, vamos supor que a minha prancha ficou assim, né? Não dá das melhores, né? Mas a gente sempre tem aqueles elementos copia e cola, né? Por exemplo, essas caixinhas de gordura, de inspeção, são os modelinhos copia e cola que a gente vai acrescentando. Esses informativos aqui, ó, né? Por exemplo, que o elemento ele é dentro da viga. Também é legal a gente colocar ele como informativo, até para a pessoa saber que toda a tubulação vai passar dentro da viga. Tem essa simbologia aqui que é legal também, né? Ó, prever antes da concretagem, o lançamento. Então, são coisas que agregam no projeto de vocês, né? E tem esse daqui também que é da ventilação, né? Caso que a pessoa não tenha a informação, ela tem o desenho ali que é bem interessante, né? E esse textinho que fala das inclinações. Então, caso você não queira que apareça essas inclinações aqui, tá, pessoal? Você pode tirar e deixar só aquele textinho ali informativo. Professor, e se eu errar fiz algum erro aqui nesse bloco, como que eu posso mexer? Ah, esqueci de apagar alguma linha. Você não precisa explodir o bloco. Você pode dar dois cliques no bloco. Vocês vão entrar dentro do bloco, fazer todo o processo de edição desse bloco, tá? E depois vir fechar. Então, eu posso mexer em qualquer coisa dele aqui, ó. Ah, eu posso apagar esse texto que está repetitivo, por exemplo, ó, e tá tudo certo. Aí eu fecho e ele vai salvar, tá? Então, não tem problema. Perceba que o papel ficou menor? Então, a gente vai reduzir esse papel agora, tá? Eu vou reduzir esse papel, venho com um trim e vou aparar essas pontinhas aqui, tá? Depois, vocês têm que lembrar de vir cotando, tá, gente? Então, a planta grande, a gente cota os trechos que não cabem no detalhamento, então são os trechos externos, e os trechos internos vocês vão cotar dentro da plantinha pequena. Só lembrem de vir aqui e escolher a cota certa. Então, cota 25 e cota 50 na hora de fazer esse lançamento, tá? Bom, para impressão, não vou precisar mais desse arquivo aqui, a gente vai focar só nesse. Antes de começar a organizar a parte de impressão, o que que vocês precisam? Medir o tamanho do papel. Então, com a cota standard, que ela mede o tamanho real, a gente vai medir quanto que tá esse papel aqui de vocês, tá? Esse exemplo. Aqui ele tá com 61,2 e aqui na parte superior 59,4, né?
Então, 61,2, 59,4. 61,2, 59,4. Então, agora a gente vai, com essas medidas aqui, a gente vai criar um papel de impressão desse tamanho. Então, a gente vem aqui, então a gente vem em print, vamos continuar. Aí a gente vai mudar aqui para DWG to PDF e a gente vai vir em propriedades. Lá em propriedades, vocês vão em Custom Paper Sizes, né, que a gente vai customizar um papel, a gente vai adicionar um novo, né? Vamos começar o novo e a gente vai colocar as medidas. Lembrem de colocar em milímetros. Então, as nossas medidas na vertical, na nossa vertical, nós temos aqui por 100 milímetros, então não é 59,4. Então, seria 5.940. 5.940. E aqui a gente teria 6.000. Ai, perdão, gente, é 540 mesmo. 594, aqui em milímetros. E aí aqui a gente vai colocar 612. Então a gente vai ter o papel, tá? Então, lá a gente mediu 59,4, a gente anda uma vírgula somente uma vez, tá? Então fica 612 e 594. Avanço, pode deixar sem borda, porque a gente já fez a medição com a borda inclusa, né? E então a gente pode avançar. O papel vai ter esse nome aqui, ó, com essa medida. Avanço e avanço. Pessoal, caso quando chegar nessa etapa ele não deixar salvar o nome, vocês só mudem o nome aqui, tá? Se ele não deixar vocês salvarem, é só dar o nome, beleza? Avanço e concluo, o papel foi criado. Então, ok, ok. Aí vocês podem procurar aqui, ó. Ou ele vai estar na superior ou na parte inferior, vai estar bem aqui embaixo. Aí eu posso vir aqui, ó, Window, e vou selecionar a área de impressão. Quando eu seleciono, gente, ele vai pegar certinho o papel. Então, pode estar clicado no centralizar e no fit to paper. Tá vendo que ele encaixa certinho? Você pode abrir um preview e, ó, ele tá encaixado o papel. Às vezes vai ficar uma leve beiradinha, tá, gente? Então, mas não se importa, é mínimo, tá? Só que percebam que ele tá colorido, como as cores estão em verde, tá em amarelo, né? A gente pode configurar essa parte de cor de impressão, tá? Para configurar, a gente vai vir aqui, ó, que é criar um CTB de impressão. Então, a gente pode vir na parte superior, um new. O CTB, ele é interessante vocês criarem para cada tipo de projeto. Então, tipo, um CTB de arquitetônico, um CTB de hidráulico, de sanitário, um de elétrico, um de estrutural, porque cada projeto vai ter sua particularidade, né? Então, eu vou avançar. Então, eu vou colocar aqui, ó, sanitário. É legal vocês criarem para sanitário, porque depois a gente vai fazer o hidráulico. Então, é bom vocês terem um CTB do sanitário, tá? A gente vai avançar e vamos concluir. Quando eu concluo, ele aparece aqui, aí a gente pode vir aqui do ladinho para editar. Então, por exemplo, eu já reparei que eu tenho algumas cores, por exemplo, o verde. Eu não quero que seja impresso em verde, então eu clico no verde aqui, e aí eu vou escolher uma cor que eu quero que ele seja impresso. Então, vamos supor que eu quero que ele seja impresso em vermelho. E aí vocês podem vir aqui e escolher a espessura dessa linha. Então, tudo que tiver em verde, eu quero que ele fique com uma linha fina. Então, tipo um 0,15, por exemplo. Tudo que tiver em verde. Só que daí a gente tem que lembrar algumas coisas. Você tem que lembrar, por exemplo, o cano. O cano, a linha do meio dele é verde. Imagina ficar vermelha, fica meio estranho, né? Então, vamos supor aqui, tudo que tiver em verde claro, eu quero que seja impresso em azul, por exemplo, né? E aí com linha ponto 15. Vou salvar, e aí você pode abrir um preview. Quando abrir o preview, ó, percebam que ficou tudo em azul. Aí, inclusive, todo o cano ficou azul. Mas aí não tem problema ele ficar todo em azul, só ia ficar meio estranho vermelho, né? Porque vermelho a gente tem que lembrar que é a ventilação, tá? Ó, percebam que aqui eu esqueci de apagar uma linha, ó. Então, a gente tem que cuidar em relação a isso, a essas coisas, tá? Percebam que até a espessura da linha aqui, ó, tá um pouquinho mais grossa. A gente também pode escolher uma espessura menor. Aqui é a cor 251, que é o cinza, né? Então, eu dou um ESC, vou vir aqui, aí eu vou procurar a 251. Ó, 251. Eu quero que ela seja impressa, sei lá, em preto, por exemplo, ou 251 mesmo, né? A gente pode deixar na mesma cor dela. Só que aí eu posso escolher uma espessura melhor, mais fina, né? 1,15, 1,13, por exemplo, porque o cinza escuro é quase preto. Mas a gente vai testando. Se não ficar legal, pode colocar o ponto 15, ó. Save. Eu vou fazer um preview.
Ó, se vocês olharem, ó como que ele ficou mais fininho, ó. Não ampliei muito, tá, gente? Ó, porque se eu ampliar ó, aqui, parece que ele estoura, né? Então, a gente pode vir até essa etapa. Ó, perceba que ele ficou bem fininho. Mas acho que dá para colocar até um ponto 15 aqui, como... Ou deixar no preto mesmo, aí fica a critério de vocês. Mas percebam, ó, como que fica a questão da impressão, né? Então, a gente pode escolher cores para ir alterando. Ó, o amarelo aqui, né? Algumas cores. Então, por exemplo, falta o amarelo. Então, venho aqui, o que tiver em amarelo, eu quero que seja impresso em azul também, por exemplo, né? Ou em vermelho mesmo. Então, o que tiver em amarelo, a gente vem aqui, muda para vermelho e dá um OK. Aplico, faço preview, ó. Então, tá OK. Aí terminou, ó, ajustou do jeito que vocês queriam, a gente pode vir aqui em, ó, aplicar e dar um OK. Aí ele vai salvar em PDF, tá? Então, se eu salvar em PDF, aí ele vai estar pronto para impressão, tá, pessoal? Ai, percebam que aqui ficou bem clarinho, né? Então, assim, é interessante talvez mudar a cor, né? Então, a gente pode alterar isso daqui. Então, vamos voltar aqui para o CAD. Vamos voltar aqui para o AutoCAD. Né? Então, esse daqui não tá legal, né? Muito clarinho assim. Então, a gente pode dar uma outra cor para ele, porque ele tá em outra layer, né? De clarinha. Então, se quiser colocar numa layer zero e deixar uma cor preta, né? Aí fica a critério de vocês, né? Aí a gente pode vir aqui para printar novamente. E eu venho o preview. Ó, agora ele já tá na linha preta, tá, pessoal? Então, seria isso, tá? Espero que ajude esse vídeo aí, dê uma esclarecida para vocês, pessoal.